Pedro Duran. O Gabriel Monteiro já destaca a questão do etanol, já citada inclusive pelo próprio Donald Trump. Quais são os outros produtos que podem entrar nessa lista, nessa conta? Pois é, Carol, para a gente poder explicar para todo mundo qual é a lista de produtos mais vendidos do Brasil para os Estados Unidos e onde as tarifas podem nos afetar diretamente, pensando em arrecadação, em volume de transações, a gente preparou uma arte com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem aqui os 10 mercados. Vou trocar de lugar com o Gabriel para poder mostrar. De cara, Carol, no topo do ranking a gente já tem os combustíveis. Aqui estamos falando especialmente de petróleo e etanol. Os combustíveis já movimentaram nesses 2 primeiros meses de 2025 um volume de negócios de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Se a gente equipara isso para o real, a gente está falando de mais de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, esse aqui é um dos principais focos dos Estados Unidos. O outro aparece logo na sequência. O número 2 da nossa relação comercial é o ferro e o aço. 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Conversei com líderes de grandes empresas que fazem essa movimentação, essa transação comercial do Brasil para os Estados Unidos, nessa área, especialmente do aço, e eles me disseram que já está nas contas, já está precificado que de fato vai ter a tarifa. A vantagem para eles é que não é uma novidade, Trump já fez isso no outro mandato e a briga vai ser para tentar conseguir as cotas, aquelas cotas de importação que foi a estratégia definida no outro mandato do Donald Trump, porque aí pelo menos amortiza um pouco o efeito dessa tarifa sobre esse setor específico. Só um ponto interessante, sobre o aço já tem a tarifa generalizada para todos os países, mas sobre o ferro ainda não. E a gente exporta muito ferro, a gente é um dos maiores produtores, tem uma das maiores empresas do mundo, que é a Vale e outras mineradoras. Então, o aço, o pessoal pode pensar, mas já está tarifando todo mundo, mas o ferro ainda não e é um dos nossos principais produtos. E no caso do aço, corremos o risco de uma dupla taxação. Exato. Nós teríamos, talvez, aí a gente vai ter que descobrir a partir das 5 horas da tarde. Trump, ele está fazendo isso, ele está colocando tarifa em cima de tarifa, é 25% em cima de 25%, aí você vai fazendo as contas, fica até difícil saber quanto que vai pagar para entrar nos Estados Unidos. Mas caso o objetivo seja realmente afetar o Brasil e sentar na mesa de negociações para debater, a gente corre o risco, talvez, né, Pedro, dessa dupla taxação, dessa dupla tarifa. E o caso do ferro que o Gabriel estava citando é o mesmo exemplo do petróleo. É a força do Brasil como exportador da matéria-prima e não tanto, muitas vezes, do produto acabado. Tanto que aqui, no caso de combustíveis, não é diesel e gasolina o grosso, mas é petróleo e etanol. Reatores e máquinas, muito embora apareça só em terceiro lugar com 464 milhões de dólares, é um mercado super importante para o Brasil, porque a gente está falando da mesma forma que a última lá, que é a aeronaves, de mercados de produtos de altíssimo valor agregado. Então, eles são muito importantes para poder aumentar a arrecadação, o lucro, a balança comercial do Brasil. O café e o chá, eles aparecem em quarto lugar. Aqui, especificamente, o volume maior de produtos é de café, 387 milhões, mas eles estão na mesma categoria, então não dá para dividir. Mas é um produto que é importante a gente observar o movimento dos Estados Unidos, porque diferentemente de outros aqui, ele tem espaço para crescimento no mercado mundial. Então pode ser um mercado que pode conseguir contornar um pouco essa tarifa, essa taxação e migrar para outros lugares do mundo, migrar para outros produtos, para outros mercados. Lembrando que o café é um dos itens que mais encareceu no Brasil nos últimos tempos, nos últimos meses, e muito por causa da alta demanda internacional. É o mesmo exemplo do ovo. Os produtos internacionais, os compradores internacionais compram mais, pressionam o preço do produto aqui no Brasil. Então pode ser até que cause um efeito rebote, diminuindo o preço do café no Brasil, se de fato isso impactar o comércio com os Estados Unidos. O impacto no mercado interno. É isso. Máquinas elétricas é o mesmo exemplo dos reatores e máquinas, é um produto de alto valor agregado. Aqui nós temos um produto de baixíssimo valor agregado, que é a área de hortifruti, 241 milhões de dólares. Nesta área aqui, os produtores não estão tão preocupados quanto em outras áreas, eles acham que podem ficar fora do radar aqui. Falei com associações do setor que indicam um pouco dessa possibilidade. Produtos químicos, 236 milhões de dólares, madeira e carvão, 218 milhões de dólares, carnes, 202 milhões de dólares e aeronaves, 199 milhões. Ali a gente está falando especificamente de Embraer, né? A importância de você ter um comércio muito grande. Lembrando que Lula acabou de voltar
de uma viagem que fez para o Japão, tendo conseguido abrir uma venda significativa de 10, 15 aeronaves lá com uma empresa japonesa. Então, também o Brasil se reorganizando nesse mercado. Aeronaves e carnes também, que é justamente esses dois que você destaca dois aqui. Que estavam no foco da viagem para o Japão e para o Vietnã. Lembrando que maio, nós trouxemos em primeira mão essa informação aqui no Novo Dia, já tem uma próxima viagem programada para a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil no mundo. Você estava dizendo que os Estados Unidos é o segundo, Carol. A China é o primeiro e tem uma importância super relevante para esse mercado. Só para concluir, aonde que essa tarifa pode bater? Quais são os setores que têm uma expectativa maior de receber esse tarifaço do Donald Trump? Etanol, que está aqui, ferro e aço em segundo lugar, o café brasileiro, que aparece em quarto lugar, muito embora isso impactaria o mercado nos Estados Unidos, então pode ser que eles fiquem de fora. Os maiores exportadores de café para os Estados Unidos somos nós, os brasileiros, então vai mexer no cafezinho do pessoal, vai ficar mais caro caso isso aconteça. Exatamente. Madeira e carvão, porque são setores que já tiveram essa taxação por parte dos Estados Unidos em relação ao Canadá especificamente. E por último, as carnes, 202 milhões, também são citadas em algumas conversas. São esses os itens que têm uma expectativa maior de ter uma taxação por parte das indústrias e dos representantes do setor. Por que eu quis trazer esse panorama aqui, Carol? Para que as pessoas possam ter noção de que a tarifa do Donald Trump, a taxação imposta pelo Donald Trump, se vier como programada, vem de uma forma muito forte para a indústria brasileira, porque é o nosso segundo maior parceiro comercial e porque pega itens que estão no top 10 da nossa balança comercial com os Estados Unidos.